Fala galera, Padrão Ouro, Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. Gente, eu estou fazendo testes aqui, né? Tomara que agora eu tenha um vídeo com melhor qualidade e que o áudio esteja bom também. Então eu estou fazendo alguns testes aqui para tentar fazer os vídeos da melhor forma, com a melhor qualidade possível. O nosso vídeo hoje é para falar sobre um assunto que eu acho super relevante na atualidade aí, na medicina da saúde de modo geral, envolvendo várias áreas aí, é uma questão multidisciplinar, mas eu vou puxar para o lado da medicina porque a gente vai estar abordando aqui a questão da terapia farmacológica, né, da obesidade. Então, chega de enrolação, bora para o vídeo, chama que vem. Pessoal, a obesidade ela é um quadro patológico aí muito frequente em qualquer população hoje em dia, em qualquer classe social. Isso é uma coisa muito interessante, né, de analisar, porque ela não escolhe, né, as classes mais favorecidas, menos favorecidas, mas eu não vou estar entrando no vídeo de hoje no mérito aí da epidemiologia da obesidade e também não vou estar entrando tanto de modo aprofundado na questão das causas, né? Porque o nosso foco aqui é falar sobre o tratamento farmacológico da obesidade, né? E também, sem chegar ao ponto da obesidade, mas na questão de sobrepeso, ou então até mesmo em pacientes que não estão classificados ali na questão do IMC, né, como sobrepeso ou como obesidade, que o IMC ele é uma medida de classificação muito pobre, né, porque é só uma relação ali peso pela estatura, não fala muito da composição corporal. Então tem pessoas, tem pacientes que não estão no IMC classificado como patológico, mas quando você avalia, né, a quantidade de gordura corporal, a razão músculo-gordura, você tem impactos danosos na saúde do paciente. Bom, então entrando no mérito da terapia farmacológica em si, diferente de outras classes de medicamentos para outras doenças, como antihipertensivos, né, até mesmo antidiabéticos, o tratamento para a obesidade ele não tem tanta variedade, tantas opções quanto outras doenças. Se você for ver, né, vocês já pensaram sobre isso, né, sobre a nossa gama de medicamentos aí que a gente tem disponível para tratar a obesidade? O que a gente tem? E vocês já pensaram também nas causas da obesidade? Eu digo obesidade exógena, né? Não aquela obesidade endógena, quando você tem ali uma causa hormonal muito bem definida, né, como é o caso, por exemplo, do hipercortisolismo, uma síndrome de Cushing, ou algumas obesidades aí genéticas, né, como Prader-Willi, e por aí vai. Vocês, na opinião de vocês, o que vocês acham aí? Quais são as causas da obesidade? Né? Eu tenho a minha opinião, e a minha opinião, na obesidade exógena, aquela que não tem uma causa muito aparente, né, bem definida, apesar dela ser multifatorial, eu acho que o principal influenciador nesses pacientes é a questão psicológica, psiquiátrica. Tanto é que, se você for ver, como a gente vai comentar aqui, muitos fármacos, eles mexem no sistema nervoso central. A maioria dos fármacos, eles têm ação central, seja no centro da fome, seja no circuito estímulo-recompensa, né, do prazer, do comportamento hedônico, seja até mesmo na questão ali de induzir a termogênese. Eu sei que ela é periférica, mas até mesmo atuar em centros ali hipotalâmicos que estimulam a termogênese. Então são medicamentos que têm, de modo geral, ação central. Alguns têm ação periférica e eu vou comentar com vocês aqui. E muitos deles acabam influenciando no comportamento do indivíduo. E claro que não só com base nessa análise, mas também baseado na minha prática clínica, tanto na Santa Casa quanto no meu consultório, mais no meu consultório, eu vejo que muitos pacientes, na verdade a grande maioria esmagadora, o principal problema é comportamental, mais associado a quadros psicológicos, psiquiátricos, né? Muita relação com o impulso alimentar,
e aí pode estar associado com depressão. Não é tão comum depressão, é mais comum estresse, ansiedade, sobrecarga, que é o que a gente vive atualmente. Essa porra é foda, a gente está preso, cara, numa Matrix, num Genjutsu, como eu costumo falar, que, cara, você saiu do útero hoje e você está estressando, cara. E mesmo assim, na gestação, dentro do útero, você ainda pode passar alguns perrengues. O bagulho é doido. Então, o que vocês acham com relação a isso? Né? Eu sei que tem outros problemas, outras questões que podem influenciar na obesidade, mas na minha opinião, ela é uma doença com a base fisiopatológica ali, ela é psicológica, psiquiátrica, né? Muito com relação ao impulso alimentar e questão comportamental. Bom, com relação aos fármacos, gente, a gente não tem tanta variedade não, cara. Se você for ver, ainda mais colocando aqui no Brasil, né, os que são liberados, né, indicados de maneira formal na bula pela Anvisa e os off-label, né, fora da bula, com indicação não formal, a gente não tem tanta variedade não. Ainda tem isso, né? Aqueles com indicação formal e aqueles com que não tem indicação formal, mas que a gente pode usar ali em alguns momentos, em algumas situações. Então vamos lá. Aqueles que têm indicação formal, né, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem a sibutramina, a gente tem o orlistat e a gente tem o saxenda, né, que é a liraglutida. O Ozempic, ele não tem indicação formal para obesidade, né, apesar de ser muito utilizado, que é a semaglutida. Mas a gente vai ter, isso não vai mudar muita coisa na prática, né, só questão mesmo comercial. Mas a Novo Nordisk, que é a fabricante, ela está lançando aqui no Brasil, né, o Mounjaro, que é a semaglutida aí. Mas existem outros fármacos que estão chegando aqui, por exemplo, né, o Wegovy, que é a semaglutida 2,4 miligramas, que aí vai ter a indicação formal ali para obesidade, mas continua sendo a semaglutida, assim como é no Ozempic, só muda ali a dose máxima que a gente consegue fazer, né? E aqueles que têm indicação ali off-label para a questão da obesidade em si, a gente tem, em algumas situações, a metformina pode facilitar, principalmente quando você tem ali uma elevada resistência à insulina associada ao quadro de obesidade, mas ela não é, por via de regra, um medicamento que vai favorecer o emagrecimento, né, o déficit calórico, por exemplo, e também não vai atuar no comportamento alimentar. Então, assim, são situações muito específicas que ela pode estar ajudando, principalmente quando você tem ali a obesidade associada à resistência à insulina, né, o diabetes tipo 2, síndrome metabólica. A gente tem os inibidores do transportador SGLT2, né, a dapaglifosina, a empaglifosina, que não tem indicação formal, são medicamentos para o diabetes, mas pelo mecanismo de ação deles, que eu posso discutir aqui em outro vídeo, eles favorecem o déficit calórico, não alteram o comportamento alimentar, são fármacos muito bons e facilitam ali o déficit calórico e, consequentemente, o emagrecimento, né? Agora, aqueles com indicação off-label, né, e que não são necessariamente para a obesidade em si, mas para questões aí psicológicas, psiquiátricas associadas. Por exemplo, né, para tratamento do impulso alimentar. Eu gosto de falar impulso, pessoal, porque eu não gosto de falar compulsão não, tá? Isso é uma opinião que eu desenvolvi lendo vários artigos. Não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas quando eu falar impulso alimentar, leia-se compulsão alimentar. A gente tem o topiramato. Nos Estados Unidos existe uma associação topiramato-fentermida que é indicado para obesidade, para compulsão. A gente não tem essa associação aqui, então o topiramato muitas vezes ele é feito ali em situações de impulso, compulsão alimentar. Eu não gosto muito de prescrever não, mas fica para outro vídeo, né? Eu quase não prescrevo topiramato. A gente tem aqui a bupropiona associado com a naltrexona, que é o Contrave. Aí o Contrave tem indicação formal para tratamento do impulso alimentar. Eu costumo associar muito bup com naltrexona manipulado, porque eu consigo mexer mais na dose de acordo com o quadro do paciente, né? Então, nesse caso, serve para a gente estar tratando ali compulsão, impulso alimentar, que pode estar associado à obesidade ou não. Lembrando que
compulsão alimentar não necessariamente vai estar associado com obesidade ou sobrepeso, né? E a gente também tem, né, porque depende muito do caso, os próprios medicamentos ali da classe dos antipertensivos, desculpa, dos antidepressivos. Então, por exemplo, a sertralina, ela pode ser usada ali para tratamento de compulsão alimentar, /impulso alimentar, se o paciente estiver com um hábito ali muito beliscador, associado a muita ansiedade. Aí tem outras opções, como a fluoxetina, como o estalopram. Você tem que escolher fármacos que não tem tanta chance de provocar ganho de peso, porque também tem isso, né? Esses medicamentos, se você for ver ali os colaterais, você pode ter tudo. Você pode ter ganho de peso, perda de peso, né? Então você tem que ver, porque geralmente a sertralina não tem ganho de peso associado, né? O estalopram também não. Então você tem que saber escolher ali cada medicamento desse para cada situação. Mas isso aí não é para a obesidade em si. Esses fármacos, né, como o topiramato, fentermina nos Estados Unidos, né, ibupropiona com naltrexona ou solbupropiona, são para compulsão e impulso alimentar, síndrome do comer noturno, etc. Mas, se tiver associado à obesidade, encaixa, né? Agora, nos Estados Unidos também tem, por exemplo, né, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, mas eu, gente, nunca prescrevi Venvance para tratamento da compulsão alimentar. Nunca. Já prescrevi Venvance no contexto do paciente ter TDAH, né, ou então já diagnosticado ou que eu tenha diagnosticado. Porque prescrever Venvance para tratar compulsão alimentar é complicado por ser um anfetamínico. Não vou entrar muito no mérito da farmacodinâmica, né, do Venvance, mas é complicado, né? Então você tem que estar muito certo, com o paciente muito na tua mão ali com relação a acompanhamento, confiança, para você poder prescrever isso, né? Porque gera tolerância química, física, às vezes psíquica, e depois você pode ter um rebote muito intenso, né? Até mesmo quadros depressivos, e aí é complicado, né? Agora, voltando para os medicamentos, né, indicados para a obesidade em si, os medicamentos, por exemplo, vamos conversar sobre cada um deles aqui de maneira rápida, né? A sibutramina, ela é um antidepressivo, a classe dela é um antidepressivo, né, que tem uma ação ali noradrenérgica e serotoninérgica. Ela tem como fundamento, né, de sua ação um fármaco sacietógeno, ela não é anorexígeno. O único fármaco desses aqui que eu falei que é anorexígeno realmente é o Venvance, que é derivado da anfetamina. A sibutramina, ela é um fármaco excelente, mas tem vários colaterais ali que ela pode carregar, tem contraindicações, e pelo mecanismo de ação noradrenérgico, né, ela é um fármaco que consegue induzir a termogênese, mas isso só consegue ser alcançado com doses um pouco maiores da sibutramina, o que acaba muitas vezes trazendo colateral junto, aí se complica. Mas é um fármaco que consegue fazer o que quase todos os outros não conseguem, inclusive que é o grande sonho aí da indústria, né, farmacêutica, descobrir e desenvolver medicamentos que induzem a termogênese, porque até hoje não tem isso muito bem estabelecido, né? Os fármacos se baseiam em ou perda, né, de caloria através de glicose ou de gordura, então gerando déficit calórico, ou redução da ingesta, seja anorexígeno, seja sacietógeno, ou seja atuando ali no comportamento hedônico do prazer. Então, a sibutramina, ela tem a propriedade de gerar termogênese, eu gosto muito disso, eu exploro muito isso em alguns pacientes. Ela é sacietógena, ela é um fármaco excelente. As pessoas têm muito preconceito com a sibutramina, mas, porra, se entopam de várias besteiras por aí, e ela é um fármaco, se você souber utilizar, muito bom. O Orlistat é um medicamento que atua ali inibindo a lipase pancreática e entérica, faz a pessoa evacuar a gordura. Eu não gosto desse medicamento, eu não prescrevo Orlistat, Orlistat. Por quê? Ele tem um efeito ali mais comportamental do que uma eficácia intrínseca do medicamento. Os estudos mostraram que a perda de peso com o uso do Orlistat ela não é tão significativa, né? O paciente vai ter colateral pra caramba, caso realmente ele use o Orlistat e faça uma refeição rica em gordura. Se não fizer isso, ele não vai ter colateral, mas é um fármaco que, por não ter tanta eficácia intrínseca e por gerar tanto desconforto, caso o paciente faça uma refeição com gordura, mesmo sendo uma gordura boa,
Eu não gosto, porra. Isso aí é vacilação com o paciente. O paciente não merece tomar Orlistat, porra, ainda mais na dose recomendada na bula, com a dose muito alta. Então, assim, eu não prescrevo Orlistat. Eu não lembro de eu ter, cara, sem sacanagem, uma vez que eu prescrevi Orlistat, não lembro. Talvez só em situações muito específicas, quando o paciente realmente precisa de alguma coisa, uma coisa muito grave, como ficar evacuando gordura para poder parar de comer aquele negócio. Mas eu não lembro quando eu prescrevi isso, sem sacanagem. Já com relação às canetinhas, né, os agonistas do hormônio GLP-1, que atuam ali no hipotálamo, né, nas vias do centro da fome, estimulando a saciedade, eu gosto desses medicamentos, eu gosto muito, né, gosto muito deles. São medicamentos que têm uma boa eficácia, são seguros. A questão que limita um pouco é a questão do preço, né? Mas são medicamentos que atuam ali gerando, né, uma saciedade, lentificando o esvaziamento gástrico. Resumindo a história, o paciente vai comer um pouquinho, vai se sentir cheio e vai ficar mais tempo saciado, né? Ele confunde isso com sentir fome. Não sentir fome. Outra coisa comum é como no início o paciente fica enjoado, ele acaba associando que o fármaco só está fazendo efeito quando ele está enjoado, mas não. Isso é um colateral que geralmente com o tempo ele tende a tolerar, a perder. Mas eu não gosto de fazer doses muito altas de nenhum desses fármacos, para não deixar o paciente escravo e 100% sob efeito do fármaco, senão ele não consegue mudar a mentalidade dele, que esse é o maior problema. É claro que tem casos que você tem que ser mais incisivo, mais agressivo na tua intervenção medicamentosa, quando você coloca na balança e o paciente, porra, tem um risco cardiovascular super elevado, o cara ele ou ela vai infartar daqui a 5 anos, porra, tá foda, aí você quer a todo custo tirar o cara daquele risco. Mas eu não gosto de inibir tanto a fome, deixar muito saciado, porque para a pessoa poder não perder massa muscular. Lembra eu comentei com vocês aqui que nenhum desses fármacos, a não ser a sibutramina um pouquinho, induz a termogênese diretamente? Pois é, então, o músculo é um tecido que faz termogênese. Se o paciente perder a massa muscular, vai ser cada vez mais difícil ele conseguir manter um bom gasto calórico, ainda mais um gasto de gordura, de ácido graxo. Esse é o grande problema atualmente na terapia farmacológica da obesidade, né? Porque os pacientes, porra, ficam sob efeito de fármaco, não come porra nenhuma, come nada, perde peso, perde massa muscular, chega no platô. Mas enfim, essa história é para outro vídeo também, né? Já no caso dos inibidores de SGLT2, são fármacos excelentes. Por quê? Ao perder glicose na urina, eles facilitam um déficit calórico, mas existem outros estudos que mostram que eles têm também uma propriedade de induzir a termogênese, mas é uma termogênese principalmente da gordura branca, né, se convertendo um pouco em uma gordura que tem a propriedade um pouquinho da gordura marrom, mas não chega a ser a gordura marrom, que a gente chama de gordura bege, né? Então tem essa questão aí desses medicamentos, mas estudos estão sendo feitos para poder elucidar melhor essas propriedades, mas a associação deles com outros fármacos é excelente, né? Agora, existem outros fármacos que estão sendo lançados, estudados, né? Por exemplo, tem a tirzepatida, tem as classes, os agonistas duplos de hormônios intestinais, né? Como é o caso da tirzepatida, que é um agonista duplo aí, GIP, GLP-1. Tem os agonistas triplos, que são muito promissores, mas o grande o jump of the cat é justamente conseguir algum fármaco que induza a termogênese, que esse é o maior problema e atualmente não tem isso muito bem estabelecido e com muita eficácia. Se tem, ele é carregado com vários colaterais, né? Como é o caso da sibutramina, se você fizer uma dose muito alta, e até o próprio Venvance também consegue fazer isso pela ação adrenérgica, mas tem uma série de problemas. Agora, com relação aí ao topiranato, né, bupropiona com naltrexona, eles agem mais no sistema estímulo-recompensa, né, sistema límbico ali, núcleo accumbens, amígdala, hipocampo, né? Por quê? São fármacos que vão atuar mais na questão busca pelo prazer, recompensa do prazer, né, do comportamento hedônico, mediado pelo prazer alimentar, principalmente, né? Mas o comentário mais aprofundado com relação à farmacodinâmica desses medicamentos,
eu deixo para os próximos vídeos, né? E aí? Eu acho que a gente está muito pobre com relação a essas opções. E as opções que estão vindo são opções que vão ser muito caras de verdade, de verdade. Vai ser, cara, praticamente inacessível, né? Por isso que eu falo para meus pacientes que o segredo, irmão, o Jump of the Cat é ganhar massa muscular, porra. É ganhar massa muscular. Se você porrar no fármaco, tu vai perder massa muscular, tu tá comendo nada. Se você entrar numa de, porra, fazer um déficit calórico absurdo, tu vai perder massa muscular, vai chegar no platô, não vai conseguir ficar no déficit calórico. Se você entrar numa de aeróbico que nem um louco, vai perder massa muscular. Então, o segredo está na hipertrofia. Freak show, projeto esquisito, tem que ganhar massa muscular. O que vocês acham disso? A gente está pobre em fármaco? A gente está bem servido? Já ouviram falar sobre essa questão da termogênese? O que vocês acham com relação às pessoas, né, que acham que para poder emagrecer tem que fazer low carb, aeróbico? É totalmente o contrário, que isso aí vai facilitar a perda de massa muscular, e aí a pessoa vai perder peso? Vai, mas vai chegar um ponto que aí muitas vezes ela perde peso, mas não muda a relação músculo-gordura, não muda o percentual de gordura. É o que eu falo, esqueça tudo que você ouviu falar por aí até hoje sobre isso, ou me escuta, segue a Doutrina Pires, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos. Comenta qualquer coisa aí. Let's bora. Até a próxima. Tchau.